Se você pensar em construir aplicativos web, o que você acaba construindo é muita serialização Marshallin, ou seja, com Eu obtenho dados do banco de dados para o usuário e como os obtenho do usuário de volta para o banco de dados, certo? Então esse é um problema de serialização. E se você constrói aplicativos web, acaba fazendo. serialização o dia todo, certo? Porque é como se cada tela com um formulário, campo de entrada ou tabela aqui. Exibe dados fosse, na verdade, um problema de levar e trazer os dados entre o Banco de dados e usuário. Então a questão era, você poderia simplificar isso? Poderia criar algum vocabulário que permitisse a conexão direta com o banco de dados e contornar a complexidade envolvida. A ideia era adicionar vocabulário vistral, HTML, certo? E foi aí que o objetivo começou. Eu me juntei a outra pessoa chamada Adoma Brons, que era mais um desenvolvedor front-end. também back-end. Então, nós. Queríamos construir essas duas partes. Acho que O projeto original se chamava Vanilla Binder e depois criamos um Site chamado getangular.it. Era uma mistura de framework front-end com um banco de dados, algo como Firebase. Eu queria um sistema que pessoas sem conhecimento de programação pudessem usar para criar, Aplicativos. Então não era voltado. para desenvolvedores, mas sim para designers, pessoas que conhecem HTML, mas não necessariamente sabem programar. A ideia era adicionar vocabulário extra, atributos extras, nomes de tags extras a sintaxe HTML, para que esse vocabulário extra pudesse criar Aplicativos simples, como um livro de visitas. um agendamento ou recursos básicos de armazenamento. Acontece que a partir do framework, a ideia de ter um vocabulário estendido para criar aplicativos web foi útil para nós na criação dos próprios aplicativos. Então, meio que abandonamos a parte de armazenamento e começamos a nos concentrar no framework, como é conhecido. the framework as it is known today. Hoje, estávamos criando uma Building an internal tool. ferramenta interna que era o back-end para Back-end for how we permitir que qualquer pessoa em qualquer produto do Google enviasse feedback sobre onde poderíamos we might melhorar e estávamos com dificuldades porque tínhamos uma equipe pequena, precisávamos de um front. Indo web eficiente. Místico estava trabalhando nisso equipe e ele disse que estávamos com dificuldades nisso há meses e disse que eu poderia reconstruir tudo em 2 semanas com este in 2 weeks with this pequeno projeto paralelo. Eu tinha um novo framework JavaScript na época, Místico era um especialista em Java, conhecido por ajudar as pessoas a desenvolverem testes e a construírem a arquitetura Java da maneira correta. Então, Pensei, bem, ele provavelmente não sabe nada sobre JavaScript. mas por que não? Claro que eu consigo fazer isso em 2 semanas usando o projeto paralelo em que tenho trabalhado. Sim, eu fiz um post assim bem. Não consegui, né? Levei 3 semanas em vez de 2. Místico estava desenvolvendo este projeto em código aberto e pensando em criar of going off and just doing uma empresa separada, deixando o Google e focando no Angular. Eu com A. get Angular. minha mentalidade, pensei, não, cara, essa é uma ideia maluca. O Google tem muitos recursos, você pode. Criar sua startup, mas faça isso aqui. Eu. Não tinha pessoal suficiente para financiar a Equipe do Angular propriamente dita, então tive que improvisar. Sabe, roubar de outros projetos para conseguirmos algumas pessoas e, como eu disse, reunimos pessoal suficiente para 3 pessoas trabalharem no projeto. Depois que Místico e alguns colaboradores começaram, Couple of contributors started on the project. conseguimos contratar algumas pessoas externas. Uma das primeiras pessoas que contratamos foi esse cara, Igor. Manar, acho que sim, então. Se você pegasse o protótipo do took the prototype of AngularJS ou AngularJS que estava sendo desenvolvido e mostrasse para desenvolvedores web como era possível construir. Interfaces de usuário ricas e interativas com ele, eles. Ficariam impressionados. Primeiro, eles entenderam que podiam escrever as interfaces com muito menos código do que estavam acostumados e, segundo, que o código era executado no lado do cliente. Isso significava que era possível construir interfaces muito mais interativas do que aplicativos full stack que exigiam um recarregamento completo da página e eram renderizados no servidor, com pouca interatividade no lado do cliente. Então, tanto esse aumento de produtividade, quanto a possibilidade de construir aplicativos muito mais ricos e dinâmicos eram muito dynamic applications were very atraentes para os desenvolvedores na época e precisávamos de pessoas para nos ajudar a construí-lo. Desde o início, trabalhamos com quem quisesse contribuir para o Angular. Dedicávamos tempo a
orientá-los a dar feedback sobre as mudanças que faziam a conversar com as pessoas e a tentar identificar quem Try to see who are the people that tinha paixão. Motivação é passion, the motivation, and drive empenho para nos ajudar a melhorar o Angular. better. Havia um cara no GitHub que Dude, on GitHub, there was nos enviava contribuições em PORQs que eram muito melhores do que qualquer coisa que tínhamos visto antes. Então marcamos uma ligação com ele para descobrir quem talk to him to find out who ele era. Perguntei quem ele era e ele se apresentou como trompetista. Não havia. was the trumpet player. Planejamento nenhuma. Like zero planning, zero. Influência de cima para baixo do Google ou de qualquer outra direção, mas pelo menos eu sentia que estávamos fazendo exatamente o que queríamos. O Místico sempre ficava super empolgado com qualquer ideia e eu adorava isso nele. Eu trazia uma nova ideia, como eliminar o form factor ou algo assim, porque achava que não se encaixava no design e ele simplesmente se empolgava. Escrevemos tudo em um dia, antes mesmo do Igor chegar ao escritório, e não houve nenhuma reunião formal, aprovações e planejamento. Estávamos todos fazendo tudo, desde escrever documentação até palestras em conferências e outras coisas, trabalhando com o cliente. Era meio bagunçado, mas também meio mágico. Kind of messy, but it was kind of magical actually. Os primeiros dias foram empolgantes e frustrantes ao mesmo tempo, porque But also frustrating, because we tínhamos muita autonomia para trabalhar com Angular JS, mas ao mesmo tempo não éramos levados a sério pela maioria das equipes de engenharia. Éramos vistos como um experimento com certa autonomia, mas com muita incerteza. Não sabíamos se we didn't know if o projeto duraria 2, for a year, 2 years, 5 anos ou se seria encerrado amanhã. Tentamos conversar com o Google, to talk to Google Maps, com Gmail, com todas essas grandes equipes de engenharia de produto. teams. E eles olhavam para o que estávamos fazendo e diziam: é um bom brinquedinho, boa sorte com isso. Precisamos de soluções muito mais sofisticadas para aplicativos. Nossa primeira A avaliação do Angular JS foi ótima. Estávamos usando em nosso projeto há um tempo e queríamos apresentá-lo ao nosso vice-presidente na esperança de conseguir mais financiamento e mais pessoas para trabalhar no projeto. e pelo menos ter alguma cobertura de alta qualidade. Um dos caras na sala era Was um dos arquitetos e líderes mais famosos do Google do ponto de vista tecnológico. esse cara, Uroles. Então, depois que terminamos a apresentação, mostramos. Como isso reduzia a quantidade de código necessária, como era fácil evoluir um sistema de um ponto a outro e porque era muito fácil para os desenvolvedores participarem. Concluímos a apresentação e ele nos disse sem rodeios: vocês são todos mentirosos. E essa foi, na verdade, uma das That was actually one of the frases que usamos em algumas Das apresentações, estávamos tipo, sim, nos chamaram de mentirosos, mas aqui é real. Mas foi um desafio interessante. Recebemos esse desafio, nos chamaram de mentirosos. Mas se vocês não querem ser chamados de Mentirosos, provem a si mesmos, façam isso acontecer, mostrem que isso é possível. então, recebemos permissão para continuar explorando essa. going and exploring this Direção e construir o Angular JS. Mas não recebemos nenhum recurso adicional, nenhuma ajuda adicional que nos permitisse fazer isso acontecer. E é por isso, make this happen, and this is why Nós nos apoiamos muito na comunidade de código aberto. para nos ajudar. Lembro-me de quando lançamos o Angular 1.0 e tínhamos um rastreador para ver o tráfego no site. Esperávamos um aumento modesto e que as pessoas o adotassem. Mas foi uma loucura, um crescimento exponencial, desde o início. Foi aí que ficamos um pouco this was where we got a little animados e um pouco assustados, porque não prevíamos tanta atenção. Da versão 1.0 até a 1.3 foi uma ascensão meteórica. Certo, pessoal, mal podemos acreditar que isso está acontecendo. Vocês All right, folks. Hey, we can barely believe this is happening. Can you guys? Acreditam que finalmente está acontecendo. É agudo. surreal, não é? É surreal para nós. Estou em negação. Estou em negação. Houve um horário de atendimento com a equipe do Angular no Google.io e eu. There was an office hours with the Angular team around Google I/O, and I went. Fui, como a maioria das pessoas na Most of the people in the room sala, eu estava totalmente empolgado com a presença de Brad, LR e Misko. East Coast president. Entrei em uma fila. And I got Havia in a line, there was uma fila para falar com esses caras e eu estava nervoso. Foi um I was in an ultimate. momento de fã total. Cheguei à frente, super animado, e disse: oi, meu. Like, hey, my Nome é name is Aaron. Conheço algumas pessoas que vocês gostam, tipo o Join, ó. John Minkist, o Davi Getis.
I know Dave Geddes. E todos nós pensamos em criar. We've all thought about building. Uma conferência só de Angular And Esperávamos que vocês viessem imediatamente. O Brad respondeu, na Verdade, vamos mandar a... equipe toda se vocês fizerem isso. E eu pensei, ok, se eles mandarem. A equipe toda vai ser diferente. Esperávamos que a comunidade se Importasse que ficasse. animada. Achamos que, assim que colocássemos os... Ingressos à venda, teríamos interesse. Antes mesmo de before we had even had a chance. atualizarmos a página uma vez, todos os pedidos já estavam pendentes. E começamos a ver os carrinhos de compra sendo finalizados. E foi aí que percebemos. That was when we realized. Meu Deus, esgotamos os ingressos da We just sold out the Conferência em 10 segundos. Acho que o grande... diferencial do Angular selling point. era que você o inclui em uma You just include it on a web page. página da web e podia começar a Instantly start escrever HTML com funcionalidade JavaScript instantaneamente, algo inédito. Você podia simplesmente writing before. The infamous digitar em uma caixa de entrada e ela soletraria o texto ao contrário na linha seguinte. E você podia fazer isso sem nenhum JavaScript, apenas com HTML. Essa demonstração era algo que a web nunca tinha visto antes, e eu acho que algumas das primeiras demonstrações foram tão incríveis que o Angular JS se destacou imediatamente como um framework mais fácil de usar. Se você está criando uma solução pensando nos desenvolvedores, a fricção precisa ser a mais próxima de zero possível desde o início, e o Angular JS acertou nesse ponto. Na minha opinião, você conseguia iniciar um aplicativo muito rapidamente, podia usar uma CDN, podia inserir algumas tareas de script, e tinha acesso a um sistema maravilhoso que oferecia data, pendinho bidirecional, injeção de dependência, diretivas e uma maneira de começar a construir algo não trivial sem ter que fazer um monte de trabalho por conta própria. Eu acho que isso era muito bom numa época em que as pessoas estavam confortáveis e acostumadas a usar jQuery, Mas também buscavam soluções arquiteturais. mais opinativas. E eu sinto que o Angular JS realmente ajudou nesse sentido. Eles viram, tipo, ok, bem, aqui estão muitos problemas que todos nós estamos enfrentando. Então vamos tentar oferecer algo que inclua mais recursos. Por padrão, acho que o Angular fez um bom trabalho ao tentar oferecer um caminho um pouco melhor para construir algo não trivial. Quando chegamos ao Angular 1.3, foi quando ele estava se tornando muito grande, tanto interna quanto externamente, e nós, da área de anúncios da organização, investimos bastante no GWT, mas estávamos procurando algo melhor e mais fácil. Os líderes técnicos de lá ainda eram muito apegados ao Java e adoravam a segurança de tipos e muitas das coisas que agora obtemos do TypeScript, mas que não podíamos ter na época. Eles queriam algo muito parecido com o GWT, com as ferramentas de desenvolvimento e todas aquelas coisas boas que Java oferece, mas com o framework Angular, o que nos levou ao Angular 2 foi realmente a exigência de que o construíssemos em Dart. Bem, Dart é uma nova linguagem de programação e uma plataforma que inclui bibliotecas e ferramentas de programação para Escrever aplicações web estruturadas. Basicamente, é isso. um novo projeto com o objetivo de melhorar a produtividade dos desenvolvedores web. E eu me lembro do dia em que Brad Green chegou e disse: ok, pessoal, más notícias. Não sei se ele disse más notícias, mas disse. E eu quase pedi demissão. Lembro, quase pedi demissão. Foi uma conversa muito difícil, porque não achávamos que era a coisa certa a fazer. E não tínhamos escolha. Na verdade, acabou sendo uma forma de provavelmente salvar a equipe do Angular do desmantelamento, mas foi muito difícil de engolir porque éramos super apaixonados por JavaScript e toda a flexibilidade que ele dava aos desenvolvedores. E para eles parecia que eu estava os empurrando para um buraco sem fundo, sabe? Parecia a morte para eles. Provavelmente. Acho que se não tivéssemos sido pressionados pela equipe do Dart a seguir esse Caminho. Não teríamos optado pelo TypeScript. Místico e Igor podem ter uma visão diferente, podem ter, podem estar certos. Meu ponto de vista é que éramos muito apaixonados pela liberdade dos tipos e até incluímos isso em algumas de nossas apresentações, sabe? Quando defendíamos a ideia. O GWT, o kit de ferramentas web do Google, exige o uso de tipos, e uma das coisas que costumávamos dizer era que tipos eram para pessoas que gostam de
digitar muito. Mudamos completamente nossa teoria sobre isso depois de ver alguns dos trabalhos que conseguimos realizar com Dart. Acho que foi essa experiência, no contexto do Angular, que nos fez entender como os tipos eram realmente cruciais para a construção de aplicações de grande escala. Aplicações de grande escala não eram o objetivo do Angular desde o início. Então, é totalmente compreensível que tivéssemos uma perspectiva diferente. Mas, à medida que atendíamos equipes maiores e tínhamos pessoas com aplicações de longa duração que precisavam ser revisadas ao longo de muitos anos, os tipos se tornaram algo realmente crítico. Sabíamos que nossos desenvolvedores precisavam disso e que tínhamos que envolvê-los nessa jornada. Então, sabíamos que Precisávamos de um sistema de tipos. A ideia original era adicionar às sessões uma espécie de verificador de tipo em tempo de execução, que basicamente, enquanto o código está sendo executado, verifica se o objeto em questão está presente. Isso deu origem ao AdScript. Quero falar especificamente sobre o Angular e sobre como estamos. Só para deixar claro, não estamos criando uma linguagem. E o que não estamos fazendo é o AdScript. Eu nunca achei que AdScript fosse algo tão importante, que deveríamos promover, mas de alguma forma fomos conferência e basicamente dissemos: ei, vocês sabem, estávamos pensando nesse negócio de AdScript. Isso chamou a atenção da Microsoft com o TypeScript e eles entraram em contato conosco e disseram: ei, o que vocês estão criando? Nós já temos um sistema para isso, então, em vez de criarmos mais uma coisa e fragmentarmos o ecossistema, talvez devêssemos trabalhar juntos e encontrar uma solução comum. E assim nasceu a cooperação entre a equipe do Angular e a equipe do TypeScript. E o engraçado sobre as frutas cítricas é que, quando você pega a semente e a planta, você tem uma fruta cítrica, mas não será um limão, será outra coisa. Anunciamos que faríamos o Angular 2 e não foi muito bem. Fizemos uma apresentação com vários conceitos que estávamos aposentando no Angular 1, provavelmente. Não é a maneira mais sensível de introduzir mudanças em uma comunidade. Tobias, sinto muito em te dizer, mas acabamos com os controllers. Sim, prestando atenção, olhando, temos várias fotos disso. Nos metemos em muitas encrencas por causa disso, na verdade. Um dos gerentes de engenharia sempre manda mensagem para Jess: eu gosto de ver vocês dois. Eu não tinha visto o anúncio ainda, mas tive que assistir. Assim que cheguei em casa, porque o Igor estava falando obsessivamente sobre o que poderíamos ter feito diferente. E tipo, para mim, de 1 para 2 foi difícil, de 1 para 2 foi muito difícil. Quer dizer, você finalmente se sente confortável no seu trabalho. Você é o cara do Angular, e eles mudam toda a estrutura quase da noite para o dia, sabe? Não era o processo de RFC na época, nem nada do tipo. E você fica tipo, cara, e agora? E eu fiquei, A questão é que, para mim, chegou a um ponto, bem quando terminamos, uma transformação digital para uma empresa, sabe? E nos sentimos tão bem com isso. E de repente eles disseram: Angular H acabou de mudar. Nós ficamos tipo, ok, é isso. Talvez uma pequena mudança aqui e ali, mas tudo mudou. A forma como você aborda as coisas, TypeScript foi introduzido e tudo mais. Basicamente, lembro de um dos meus gerentes me olhando e perguntando: ok, vamos para a versão 2? Estamos prontos para a versão 2? E eu respondi: não estou nem pronto para amanhã. Sabe? Então, não me pergunte sobre isso. Vamos apenas lançar o framework e deixá-lo com esses recursos, ok? E depois adicionar mais. Assim, terminaremos até 2016. E é isso. Ok. Estamos construindo uma interface de linha de comando. Angular, material design com roteador de componentes observáveis, você pode fazer. Programação reativa. Podemos mover o próprio framework para o WebWorker, encontrar o modelo XML, com dados para criar um componente de interface do usuário nativo Vue. Mas, na época em que o Angular foi lançado, eu estava na situação muito sortuda. But at the time that Angular was released, I was in a very lucky de não ter que manter um aplicativo Angular JS poder trabalhar diretamente com o Angular e mergulhar no framework. Eu estava no Angular Global Europe 2016. Onde algumas pessoas estavam falando sobre os planos para o Angular, foi como se eu pensasse: sim, isso é tão óbvio, ok, porque não tínhamos isso no Angular JS. Mas, por outro lado, eu estava empolgado porque, como mencionei antes, quando eles apresentaram a CLI no Angular Europe, eu pensei: sim, eu não
Quero mais usar o Webpack. Acho que não. Primeiro era o System.js. Então, ter o Angular CLI, o NX e esse tipo de ferramenta. Abstraindo tudo isso para mim é algo que eu aprecio muito. Mas o processo de migração foi difícil, Acho que para muitas pessoas foi. realmente assustador e, no final, as forçou a procurar outras direções. Como você disse, o React, que parecia menos assustador do que ter que lidar com mudanças que quebram a compatibilidade e o medo de passar por algo assim. Depois, nos mudamos para o Vale do Silício para estar no meio da ação, para estar perto de pessoas obcecadas por tecnologia e desenvolvimento, e aproveitamos isso, indo a todos os encontros que podíamos. Íamos aos encontros do Angular o tempo todo em São Francisco e no Vale, e encontramos muitas pessoas que eram tão obcecadas quanto nós por essa Tecnologia. Há coisas como diretivas personalizadas, estratégias de roteamento, Renderização. Existem estratégias como carregamento lento, excelente gerenciamento de estado com NGRX. Então todas essas coisas que você, normalmente teria que juntar aos poucos com outras linguagens. frameworks já estavam prontas para uso com Angular. Estávamos construindo 15 produtos. Em um só. Tínhamos uma equipe muito pequena, com menos de 10 engenheiros, então precisávamos construir muito rápido. TypeScript, Com sua espécie de verificação de tipos, nos permitiu encontrar muitos desses bugs triviais de forma proativa, sem precisar de uma grande equipe de controle de qualidade. Felizmente, começamos. com o Angular 2, então não tivemos As mesmas frustrações, mas víamos isso com frequência e quando contratávamos pessoas em algumas palestras técnicas, havia uma grande frustração em relação ao que aconteceu com o Angular JS e o Angular 2. Não chamem de rebranding, porque não foi. Eu ministrava workshops com frequência apresentando o Angular para as pessoas, especialmente no estágio de aprendizado do Angular e de qualquer framework em geral, você está constantemente pesquisando. Metade do aprendizado de programação é usar suas habilidades de busca no Google. Então, se você está perguntando como fazer um loop for no Angular, E aí você encontra exemplos em Angular JS e pensa, isso é Angular 1, isso é Angular 2, então, constantemente, toda busca era: como faço isso no Angular 2? Depois, você se afasta do 2C. tipo, ok, o que eu pesquiso agora a mensagem era sempre é só. Angular é só Angular, e isso não era verdade. Infelizmente, você não podia simplesmente pesquisar Angular se eles tivessem mudado o nome naquele momento e feito Google JS, sem brincadeira, o que poderia ter acontecido. Sabe, teríamos tido aquela queda, qualquer queda de preço. Os operadores ficaram furiosos depois da apresentação, porque todo mundo pensava, a equipe do Angular está quebrando tudo. E eu investi todo esse tempo no meu aplicativo, minhas habilidades, e agora tudo se Foi. E nós ficamos tipo, não, estamos melhorando, estamos. melhorando. Não foi essa a impressão que passou, e levou muitos anos até chegarmos a essa conclusão. Acho que muito da percepção que as Pessoas têm sobre o Angular se deve à forma como comunicamos a transição do Angular JS para o Angular versão 2E, ao fato de acharmos que era a coisa certa a fazer para todos. Acho que, em retrospectiva, todos concordariam que era a coisa certa a fazer, mas a forma como comunicamos não foi a correta e causou tanto dano que até hoje o Angular ainda está se recuperando. Acho que todos nós percebemos que Angular V2 foi um erro, não no que estávamos tentando fazer, mas em como estávamos tentando fazer, e era tarde demais para corrigir o rumo. Então, tivemos que usar o que tínhamos, fazer funcionar de alguma forma, juntar tudo e lançar porque estávamos ficando sem tempo, os desenvolvedores estavam ficando sem paciência. O pessoal do Google realmente queria usar isso e estava instável por muito tempo. Então, tivemos que lançar e lançamos algo sabendo que não era o que queríamos lançar, mas era o melhor que podíamos lançar na época. Isso foi em 2016. Acho que o Angular JS foi um projeto de paixão. O Angular 2 não foi. Era como acho que havia muitos cozinheiros na cozinha, muitas restrições, muitas exigências. Estávamos sobrecarregados pela nossa própria ambição, por todas essas exigências e restrições artificiais que nos foram impostas. Por exemplo, tínhamos que fazer funcionar com o Dart.
usar Dart conosco. Também recebemos financiamento e, Verdade, a equipe cresceu. tremendamente, passando de 3 ou 4 pessoas para cerca de 12, quase que da noite para o dia. Então, entrei para a equipe. Na época, estávamos migrando do AtScript para o TypeScript. Alguém escreveu um compilador chamado TS-Dart e a ideia era que, Angular fosse escrito em TypeScript, ou melhor, anteriormente AtScript, mas que eventualmente se tornou TypeScript. Esse compilador traduziria o código TypeScript para Dart e, assim, eles não precisariam escrever 2 frameworks. Poderia haver um framework escrito em uma linguagem, mas que oferecesse experiência em ambas. Um dos desafios de construir o código dessa forma, compilando o TypeScript para Dart, era a limitação à sobreposição entre as duas linguagens, certo? O conjunto de coisas que podem ser expressas em ambas criava atrito em ambos os lados. Portanto, a experiência com Dart nunca foi realmente idiomática. Não era possível usar recursos como construtores de fábrica, que eram nativos da linguagem Dart. E um dos seus principais atrativos era justamente esse. As melhorias da linguagem Dart em relação à experiência com JavaScript eram incompatíveis com TypeScript e no TypeScript. Muitas pessoas se perguntam hoje por que o Angular usa nulo em vez de um definite. É porque o Dart não tinha um definite, o que não era bom. Eventualmente, a equipe do Dart se juntou a nós e disseram, vamos assumir Angular Dart e vamos fazer um fork. E nós concordamos. Porque era o certo a fazer. Não me lembro bem. Fiquei chateado com o fato de eles estarem fazendo fork, mas, em retrospectiva, fico feliz que tenham feito isso. Respeito a decisão, mas não sabíamos o que significava, certo? Porque havia muito financiamento envolvido, com o objetivo de dar suporte. Acho que, para mim, foi como se eu tivesse investido tanto tempo e esforço para garantir que funcionasse. Dessa maneira específica, para que ambas as coisas pudessem ser suportadas, e agora eles estavam tirando o fork. Foi uma sensação pessoal, sabe? Mas, em retrospectiva, foi a melhor coisa que já aconteceu. Foi a melhor coisa. Se isso não tivesse acontecido, não estaríamos falando sobre Angular hoje. A única maneira de seguir em frente era fazer várias pequenas alterações que quebrassem a compatibilidade ao longo de um longo período, para abandonar completamente o que o Angular V2 era e reconstruir para o que queríamos que fosse. 2. Engenheiros da América Latina e da França, que trabalhavam conosco no Angular, membros externos da equipe, que visitavam o time em Mountain View. Algumas vezes fizeram uma demonstração de um protótipo que haviam criado com uma abordagem diferente para renderizar um design diferente para estruturar as partes internas de um framework. Era o quarto protótipo que eles construíram, então. Estavam usando os numerais romanos 4. Mishko viu essa demonstração e se apaixonou. Ele vinha pensando bastante sobre o que fazer a seguir, como tornar o framework menor, como torná-lo mais otimizado para Trisha King. Uma das coisas que discutimos bastante é a eliminação de código morto. Se você tem 30 funcionalidades e os usuários usam apenas 10 delas, como garantir que todo o código suporte as outras 20 que eles não estão usando não precisam ser enviados para o navegador porque isso é caro, o que torna o pacote do aplicativo muito maior do que o necessário. Mishko viu o design do Eve e percebeu que ele realmente colocava o Trisha King no centro do design por trás do framework. E pensou que isso era o que o Angular precisava para dar o próximo passo. Sim, há muito o que dizer sobre o Eve. A intenção original era que fosse um projeto relativamente pequeno em escopo, que seria lançado na versão 7 do Angular. Na verdade, acabou se tornando um caso clássico de expansão de escopo e se transformou efetivamente em uma reescrita de todo o framework do início ao fim, em 7 versões, o que dá cerca de 3 anos e meio, porque começou como um pequeno projeto que cresceu em escopo. Pouco a pouco, acho que não havia muito consenso na equipe de que era a melhor coisa que a equipe poderia estar fazendo. Algumas pessoas sentiram que era uma mudança lateral demais. Certamente, houve muitos
Aprimoramentos tecnológicos para o framework místico, em particular, considerou necessários para que o Angular pudesse continuar evoluindo. Do ponto de vista da experiência do desenvolvedor, migrar do Vue Engine para o. Ele foi praticamente a mesma coisa, talvez com um desempenho mais rápido, talvez com tamanhos de pacote menores. Mas os desenvolvedores não sentem essas diferenças visceralmente, se você passa 3 anos trabalhando em uma enorme. Refatoração e reescrita interna e, no final, O framework ainda parece o mesmo para o desenvolvedor. É meio decepcionante. Acho que a armadilha era que é muito fácil prototipar algo. I think the trap was that it's really easy to prototype something. E prototipar até muito, mas é muito, muito difícil chegar aos últimos 20%. Você pode chegar a 80% rapidamente, mas os detalhes são o que atrapalham. Outro ponto importante era, como Mishka estava dizendo, o carro ainda está funcionando. Não queríamos quebrar o mundo novamente, certo? Com Angular JSO. Angular, tivemos uma grande divisão na comunidade. Então, meu objetivo era mudar todos os detalhes internos do mecanismo sem exigir nenhuma mudança dos usuários e de como eles usavam o Angular. O que percebemos rapidamente foi que havia muitas pequenas coisas não documentadas que tinham um grande impacto na execução do código e na ordem em que ele era carregado. Os OOPs O ciclo de vida seriam executados conforme os componentes se relacionassem entre si. Isso. nunca foi algo garantido pelo framework, era apenas um detalhe de implementação. Se você migrasse de um método de busca em largura para um método de busca em profundidade, isso quebraria completamente os aplicativos, porque eles dependiam implicitamente da ordem das coisas, mesmo que não fosse garantido. Então, havia milhares de Pequenos detalhes como esse, que eram, por acaso, a maneira como o Angular executava, mas nada que devesse ser uma dependência. Tivemos que dar cambalhotas porque tínhamos um algoritmo totalmente novo, mas ele precisava ser executado exatamente na mesma ordem que o algoritmo antigo. Então, mesmo que não fosse tão fácil de implementar ou até mais lento, tivemos que fazer dessa forma para garantir a compatibilidade com versões anteriores. Isso levou ao Angular 8.0, acho, onde você podia experimentar o e havia uma opção para ativá-lo e depois ao 8.0, onde ele se tornou a experiência padrão. Então, lançamos o Eve, certo? Esta comemoração, só que ele não estava ativado no Google, e não estava ativado no Google porque, embora tivéssemos, e dado com boa parte dos desafios de migração para os comportamentos de tempo de execução, acabou que Eve cutucou alguns pontos na forma como o Google construiu o JavaScript, o que tornou muito desafiador migrar toda a infraestrutura do Google, todo o código-fonte do Google para o Eve. O projeto levou vários anos além do lançamento público inicial. Internamente, no Google, temos algo chamado política de transição. E basicamente afirma que, quando uma equipe de infraestrutura como a do Angular tenta fazer uma grande alteração que quebra a compatibilidade, como habilitar o Eve, não podemos simplesmente jogar a responsabilidade para o outro lado. Não podemos simplesmente dizer, ei, o recurso Eve existe, todas as equipes de aplicativos devem habilitá-lo e ativá-lo. E depois vamos excluir o Vue Engine em 6 meses. Não. Funciona bem assim. Em vez disso, a política de rotatividade afirma que não podemos fazer isso. Precisamos, de fato, investir tempo e energia para migrar todos os aplicativos Angular no Google. Na época, provavelmente havia 2.500 aplicativos Angular no Google que precisavam ser migrados quando lançamos o E externamente, muitas pessoas reclamaram, dizendo, isso dá muito trabalho, sabe? A todas essas mudanças que quebram a compatibilidade que temos que gerenciar e é um saco. Naquele momento, eu pensei, eu sei, foi meio chato. Tive que fazer isso 5.200 vezes. Parecia que era um projeto que sobrecarregou um pouco a equipe de Angular. E eu, como membro da comunidade, fiquei com medo, para ser sincero, porque eu era último há 8 anos a trabalhar com Angular. Minha primeira habilidade no currículo era Angular, e era nisso que eu tinha um histórico comprovado. Ok, essa é uma habilidade que eu posso demonstrar. Será que o Angular sobreviverá como framework durante esse período difícil em que vemos outros frameworks lançando recurso após recurso? Novos casos de uso que surgem e nós ficamos presos com esse compromisso com o Eve. Foi assustador. Todos nós sabemos que as pessoas dizem coisas como o Angular morreu e nunca usa Angular. É realmente desanimador estar em uma equipe que você apoia ouvir esse tipo de sentimento. Apesar do lado positivo do Eve, ele acabou entregando o que prometeu com o Eve Landing. Conseguimos para dar ao Angular todos esses recursos que não podíamos ter antes e para
Podermos iterar mais rapidamente e oferecer todas. Essas novidades que todos estavam animados para construir, possivelmente as coisas que a comunidade tanto pedia na época, foram 3 anos. De trabalho árduo com o Eve, foi difícil para a equipe e para a comunidade. Mas acho que no final valeu a pena. Não faríamos. Isso de novo, aprendemos. A maneira mais difícil a não assumir projetos dessa forma. 2 dos nossos. Engenheiros principais saíram para trabalhar em outras startups, certo, mas acho que pelo valor para a comunidade, todos continuaram. E acho que o Ben estava falando sobre eles não agirem como se tivessem construído aquilo como sua casa, sabe, e agora já era. Não havia essa energia, né? Bem preciso. Então, não. Ter essa energia nos permitiu continuar. Descobrindo, mesmo como equipe principal, o que aconteceria a seguir. Tínhamos que vivenciar e descobrir o que faríamos. Tudo está ótimo, React é ótimo, o feitiço é ótimo, a vista é ótima, a solidez é ótima. Você realmente não pode fazer uma escolha ruim. Então, como você se diferencia quando não pode fazer uma escolha ruim? Você simplesmente continua sendo o melhor que pode. Ser nas coisas em que é realmente bom. E foi nisso que nos concentramos. E acho que foi isso que nos permitiu sobreviver à mudança, sabe? Uma mudança tão grande em todo o nosso espaço. A liderança veio da equipe do Google, que disse, vamos manter a luz acesa, mas a comunidade se uniu e disse, sim, se vocês mantiverem a luz acesa, estaremos aqui, Landus. ST, sim, acho que o interessante é que para algo tão amplamente usado dentro do Google e para algo que obviamente tem tanto valor para os desenvolvedores e para a confiança dos desenvolvedores no ecossistema externo. O que eu vi foi que não havia uma conexão entre seu valor real e as pessoas entendendo esse valor. Então, o que eu tentei fazer foi articular isso e tentar estabelecer essa conexão. Escrevi um artigo chamado Angular, a galinha dos ovos de ouro subalimentada do Google, que era sobre esta é uma equipe, um grupo e uma estrutura que gera um grande valor dentro do Google. É a estrutura mais usada no Google também agrega muito valor para todas as outras pessoas. Temos alguns caminhos a considerar. Podemos manter as coisas em modo de manutenção. Podemos não investir ou podemos reinvestir revitalizar este projeto acho que as pessoas ficaram realmente entusiasmadas com isso, como as pessoas acima, de uma forma que não estavam antes. Acho que houve uma falta de articulação naquele momento. Não que houvesse má intenção, mas acho que havia uma certa então. Tentei deixar essa conexão um pouco mais clara para que as pessoas entendessem que isso tem um valor enorme para o Google. Então, entrei comecei a conversar com a equipe, e eles foram tão atenciosos, enérgicos, trabalhadores e maravilhosos para conversar. É estranho dizer isso, mas fiquei realmente surpreso com a receptividade deles, e não apenas receptivos à minha presença, mas genuinamente entusiasmados em ouvir minha perspectiva vinda de outra comunidade. Então, enquanto conversava com a equipe, fiquei animado para aprender mais sobre a história do framework e por que eles tomaram algumas das decisões que tomaram. Então perguntei se poderia fazer várias perguntas sobre o que estava acontecendo lá, e eles disseram que sim. Então, escrevi um artigo chamado Babis. First Angular, criei vários aplicativos Angular e migrei vários dos meus aplicativos de visualização para Angular também. Então, fui
fazendo perguntas ao longo do caminho, como: vocês investiram no Zone para reatividade e ele pode ser um pouco ruidoso. Quando você verifica o mundo, fale-me sobre isso. Vocês ainda acreditam nessa estratégia? Ao fazer todas essas perguntas, eles me deram opiniões muito honestas. Como, sim, nós realmente estávamos considerando reformular o sistema de reatividade por causa disso. O que vocês gostam em outros sistemas de reatividade? E entramos em uma longa conversa sobre vários assuntos. Essas conversas foram realmente frutíferas. Acho que foram muito proveitosas para nós conversarmos sobre qual seria uma nova direção estratégica quais oportunidades tínhamos pela frente. Isso aconteceu quando o projeto IVE estava terminando, o que é ótimo, foi muito. Ok, temos este tempo esta oportunidade. O que vem a seguir, o Angular fez a transição para o trabalho remoto por um tempo. Nos tornamos uma equipe muito mais remota. Houve um período de menos de um ano, mas acho que não muito menos, Inc. Não tivemos nenhuma interação presencial. Então, em 2021, conseguimos fazer isso. Pela primeira vez, sentar juntos em uma sala. Um dos exercícios que fizemos foi o que eu chamei de Design 10. Anos depois, a ideia era revisitar o framework, ver o que estava funcionando e o que não estava. Discutir alguns dos problemas e as coisas que gostaríamos de abordar. Um dos temas que surgiu consistentemente foi a reatividade no Angular. Design original do framework era baseado no Zone.js, que permitia ao desenvolvedor de aplicativos colocar setado em qualquer lugar, em qualquer formato de objeto, seja em serviços ou dentro de componentes, e alterá-lo como quisesse. O framework se encarregava de fazer isso, realizando a comparação e percebendo as mudanças. Você altera algo e atualiza a interface do usuário. Com o tempo, percebemos que, à medida que os aplicativos escalavam, esse modelo apresentava alguns problemas de desempenho. Podia ser muito eficiente, mas também era muito fácil cometer erros que acabavam causando muitos ciclos de detecção de alterações. Ao mesmo tempo, tínhamos um modelo adicional no Angular, que eu chamaria de detecção de alterações por push. Notamos que os aplicativos mais bem-sucedidos em gerenciar seu desempenho e mantê-lo em níveis adequados durante a escalabilidade eram aqueles construídos sobre a detecção de alterações por push, usando o RxJS como mensageiro para informar ao framework. Estou atualizando este valor específico. Você precisa saber onde está sendo alterado, mas havia uma lacuna interessante. O Angular não estava utilizando totalmente as informações recebidas do RxJS por meio das notificações, pois ainda realizava uma verificação interna, verificando se o componente havia sido alterado. O framework, portanto, não estava dando a devida atenção às notificações. Da mesma forma que um framework reativo faria, quando começamos a investigar a reatividade, percebemos que se incorporássemos isso ao framework, se tivéssemos um mecanismo que permitisse comunicar ao framework exatamente que a mudança e a estrutura passaram a exigir atenção para que pudéssemos alcançar um desempenho muito mais otimizado do que o que tínhamos até então. Uma das coisas que ficou muito clara para nós foi que queríamos um sistema de reatividade que pudesse ser usado em qualquer lugar, em um template, em um serviço ou em qualquer arquivo tipo script. Sistema de reatividade não pode ser confinado apenas a componentes. Se você decidir que seu estado não pertence mais a um componente e quiser movê-lo para outro lugar para compartilhá-lo entre dois componentes diferentes, você não deve mudar o paradigma, não deve refatorar seu código drasticamente. Havia apenas duas soluções no espaço técnico, RxJS. Observáveis os sinais. Como estamos falando em nossa conversa. Com Alex, o JS está ciente de todos os eventos e eles podem ocorrer ao longo do tempo. Então, de repente, você tem operadores que podem armazenar eventos em buffer, ou seja, posso esperar que 5 eventos cheguem ou talvez 5 segundos se passem. Você tem ferramentas para realmente trabalhar com o tempo, o que é poderoso, mas isso também contribui para a dificuldade percebida em aprender RxJS, como se houvesse tantos operadores, tantas capacidades e, essencialmente, para o gerenciamento de estado. Você geralmente precisa apenas de um operador.
que é uma co-derivation e é Essencialmente isso que os sinais fazem. Eles são muito mais simples em sua natureza. São primitivos diferentes porque ignoram completamente a noção de tempo, dizendo algo como, eu tenho um valor para você. Ele pode mudar, eu não vou te dizer quando ele mudou, mas vou permitir que você faça algo com a mudança. E quando entendemos a diferença fundamental entre um fluxo de eventos. e um valor que muda ao longo do tempo, foi como, sim, isso é. Óbvio, certo? Este é o tipo de Coisa diferente, este é o primitivo diferente, e é isso que queremos. Usar para gerenciar o estado, porque se é o problema do gerenciamento de estado. Eu entrei em contato com o Rian, e ele disse, ei, você sabe, eu estou trabalhando com Angular, vejo que você está trabalhando com outro framework, então talvez devêssemos conversar. Ele estava tão animado que queria falar. He's so excited. He wanted to talk. Comigo sobre tudo relacionado à reatividade. Ele leu. Alguns artigos e viu isso da perspectiva dele, embora eu não Saw queira that from his perspective, although I don't want to falar completamente por ele. O Angular era visto como uma espécie de framework legado por certos públicos. e ele sentiu que precisávamos felt that we needed fazer algo para mudar isso. Ele change that. And he thought pensou que parte da solução seria observar que outros frameworks estavam fazendo e ficou muito interessado nos reactivity Modelos de reatividade que estávamos usando. Foi uma grande. vitória, da minha perspectiva, ver Angular adotar sinais. Alguns membros antigos da equipe principal do React até apareceram em lugares como o Teste Twitter para defender kind of like defend as decisões tomadas. this Essa foi a primeira vez em muito tempo que vi a discussão saw the discussion retornar àquele ponto filosófico point that presente quando o React foi React was first lançado em 2013. 2013. Algumas pessoas podem olhar para a minha Disposição em ajudar os outros como se eles não fossem concorrentes, não é? estranho, mas em But like certo ponto eu já havia me dedicado tanto ao assunto I'd done so much education on the topic and realmente queria ver esses padrões prosperarem. Acho que succeed. I think the o panorama aqui é maior do que os than the frameworks específicos é mais and most importante. Quero que essas ideias se propaguem e sobrevivam. Houve um there was a time período em que quando o React surgiu pela primeira vez, diziam first came out que essas ideias estavam praticamente mortas. Eu nunca quero ver isso acontecer de novo. Acho que existem alternativas viáveis com sinais e fico feliz que outros estejam começando a concordar, Não acho que a inovação seja possível. sem aprendermos uns com os outros, sem que isso seja uma escolha intencional. Acho que, contanto que você esteja intrinsecamente motivado, coisas assim. Acontecem naturalmente. Não sei se é como dizer, precisamos falar. Com o reencarnado ou precisamos falar com o Rich, mas é sempre bom fazer essas coisas se você estiver motivado a aprender e crescer, quando quiser aprender, quando quiser abordar, Algo com humildade e dizer talvez eu. Não saiba tudo, talvez eu precise. aprender com outra pessoa. E acho que é nisso que a equipe é realmente boa, em dizer sabe, acho que Este é um bom caminho, mas talvez eu deva. Buscar outras opiniões, talvez eu deva. estar aberto a outras maneiras de trabalhar é analisar isso. E dou-me os parabéns a pessoas como Rian por trabalharem além das fronteiras das estruturas. Ele não precisa Fazer isso. Ele trabalha no Solid? Não. precisa ajudar a equipe do Angular. Acho que isso é um grande sinal de saúde na indústria e também sou muito grato pela Abordagem dele. Muito bem, estamos muito. Animados por estarmos aqui hoje. E, sim, bem-vindos ao NG 2024. Então, a maioria de vocês pode. não saber disso, mas dentro do Google temos mais um framework chamado Wiz. No futuro, o Angular e o Wiz trabalharão juntos ainda mais de perto, compartilhando mais código e trabalhando juntos. Isso nos ajudará ano após ano a continuar progredindo para tornar o Angular melhor para todos. O Wiz é um framework interno do Google, usado pela busca do Google, Google Search, Google Fotos e pagamentos, entre outros. É um framework focado em produtos que realmente precisam de alto desempenho. A estratégia aqui é abrir o código das partes do Wiz que fazem sentido e torná-las de código aberto por meio do Angular. Agora, pareceu o momento certo para começar a convergir essas tecnologias porque começamos a receber muitos pedidos de usuários do Wiz e do Angular por recursos que o outro framework precisava. Ambas as equipes começaram a explorar sinais,
Independentemente, então percebemos que a equipe do WIS estava basicamente reimplementando muito do que a equipe do Angular já havia feito para os Signals. Então nós encorajamos as equipes a explorarem essa possibilidade. Se funcionasse, poderia ser o campo de provas para a possível convergência. Hoje, 100% do aplicativo web mobile do YouTube usa o Angular Signals. Essa é a mesma biblioteca que as equipes do Angular e do WIS construíram juntas e que está atualmente no repositório de código aberto do Angular. Então, para todos que estão se perguntando se o Angular vai sobreviver no futuro, essa história de convergência, se tudo correr bem e se conseguirmos incorporar todos os recursos do WIS ao Angular, significa que o Angular estará impulsionando a busca do Google. E se isso não for uma demonstração do compromisso do Google com o Angular ou da necessidade de o Angular permanecer, então eu não sei o que é. Não vamos parar de trabalhar no Angular e no WIS ficar parados no mesmo lugar, convergindo os frameworks nos próximos 3 ou 4 anos sem entregar nada que realmente vale a pena. Há uma grande diferença em comparação com o Eve. Não vamos parar por aí e focar apenas na convergência. Vamos manter a convergência em mente, mas também vamos ouvir o que os desenvolvedores precisam em nossas pesquisas de satisfação no G2, assim como o que grandes clientes como o YouTube e a busca do Google precisam. Vamos encontrar a sobreposição entre esses 2 pontos e unificar esses recursos específicos até que, eventualmente, nos tornemos o mesmo framework. Estamos dando pequenos passos consistentes. Cada passo torna o framework um pouco melhor. Não é um grande salto em uma direção aleatória. Temos seguido os mesmos princípios que temos para nossa equipe e temos feito progresso consistente, o que tem aumentado o ímpeto em torno da evolução do Angular. O framework evoluiu muito. Não é mais o framework que era em 2010 com certeza. E não é o framework que Angular JS era em 2010, nem o framework que o Angular 2 era em 2016. É um novo framework com novos recursos, muito voltado para o futuro. Por isso, também trabalhamos em uma nova documentação, garantindo uma jornada de aprendizado eficaz. É tranquilo e as pessoas podem começar a adotar o Angular gradualmente, conforme necessário. Então, acho que é disso que se trata o renascimento do Angular. Novos recursos, ouvir os usuários construir o framework de forma transparente, além de facilitar a jornada de aprendizado para que os desenvolvedores possam colocar seus aplicativos Angular em funcionamento rapidamente. É um dos momentos mais empolgantes para se trabalhar com Angular, tanto pela saúde do nosso código quanto pela equipe com a qual trabalhamos e pela comunidade com a qual interagimos. Acho que é um momento muito especial na história do Angular. Sempre haverá complexidades inerentes que teremos que enfrentar como equipe, mas acho que estamos em uma posição muito boa agora, com um nível de saúde em nosso código, em nossa equipe também em nossa liderança. Temos o apoio da Sarah de uma forma que não sei se era verdade no passado. Obviamente, eu não tive essa experiência e acho que isso também importa muito. É uma questão tanto técnica quanto humana. E a equipe cresceu muito, certo? Muitas pessoas da equipe trabalham com Angular desde antes do lançamento do Angular 2, então houve muito aprendizado ao longo desse processo, o que nos permitiu pensar melhor sobre as compensações e como tomamos decisões. Acho que isso contribui muito para o que conseguimos realizar hoje. O renascimento é real. Essa é uma citação, só. Uma frase que usei. Acho que é um termo sofisticado, mas acredito que demonstra a evolução do Angular ao longo dos anos. Ivybrid demorou muito para se recuperar, e por um tempo pensei que talvez não fosse se recuperar, porque muitas pessoas saíram e não sabíamos se Ivybrid valia a pena pelo que estava oferecendo. Mas agora, se olharmos para trás, para o que Ivybrid desbloqueou, acho que renascimento é resultado disso. Estou ansioso para ver o que vem a seguir, ou mesmo se desbloqueará ainda mais durante o período de natividade
Depois, não houve muitas novidades no lado do IDE. Para o Angular, as APIs estavam estáveis, sem muitas mudanças naquela época. Então, colocamos o plugin do Angular em modo de manutenção, mas eu sempre me perguntava quando poderia voltar a trabalhar com Angular e com o que aconteceu recentemente. Estou muito feliz em voltar a dar suporte integral ao Angular. A sintaxe de blocos do Angular era incrível e muito divertida de dar suporte porque tínhamos que fazer análise léxica e sintática. Os componentes independentes exigiam que atualizássemos as inspeções, adicionássemos correções rápidas e atualizássemos a construção do modelo. Mas era divertido desenvolver. Então, fiquei muito feliz em voltar a dar suporte ao Angular com esses novos recursos interessantes. Seja você usuário do Angular ou não, é agudo. Difícil não perceber o que estamos fazendo. E aqui está o segredo. Por trás de tudo, estamos em sintonia com a nossa comunidade. Somos uma equipe baseada em evidências, certo? Analisamos as evidências. Coletamos feedback, fazemos pesquisas. Estar em sintonia com essa comunidade e estar presente nos permite ouvir de uma maneira que talvez nunca tenhamos conseguido antes ouvir e coletar. Esse feedback, isso nos ajuda a orientar nossas decisões, porque agora estamos pensando em como servir nossos desenvolvedores. E quando você tem uma mentalidade orientada a serviços para a sua comunidade, é difícil errar. Tentamos evitar interromper os desenvolvedores sempre que possível, e acho que investir nessa reputação realmente valeu a pena. Quando fazemos algo como anunciar algo importante, as pessoas ficam animadas em vez de preocupadas, porque, com sorte, elas sabem e internalizaram que não vamos reescrever tudo, certo? Não. Vamos causar uma migração gigante. Estamos focados em evoluir o framework, ao mesmo tempo que trazemos toda a nossa comunidade de desenvolvedores conosco. Então, quando temos algo grande para anunciar, é algo mais empolgante do que assustador. Definitivamente vejo um aumento na popularidade do Angular. Acho que, paralelamente, React também viu uma queda na popularidade com as decisões recentes em torno dos componentes de servidor do React. Essa é a minha perspectiva de fora, não estando intimamente envolvido na comunidade React, mas o React está passando por uma fase semelhante à do Angular JS e Angular 2 com componentes de servidor, enquanto o Angular está dizendo sim, temos esse novo recurso aqui e você pode usá-lo gratuitamente, mas na verdade não é tão gratuito assim, sabe? É meio difícil de começar a usar. Acho que este foi um momento de muita sorte para o Angular. Ganhar popularidade no ecossistema de frameworks. Tínhamos algumas preocupações de que o Angular estivesse perdendo talentos e, francamente, perdendo força na comunidade. Houve um período em que parecia que o React estava objetivamente acima do Angular e era difícil contratar pessoas, mas no fim persistimos com o Angular e acho que ele está voltando aos seus primórdios. Parece que um renascimento do Angular está chegando e a equipe está lançando cada vez mais atualizações excelentes. Então, estamos mais confiantes do que nunca. É interessante como os frameworks ascendem e caem. O Angular se tornou um framework muito voltado para empresas, mas o que era ensinado nas escolas e bootcamps por meio de autoaprendizagem eram frameworks que podiam ser aprendidos por completo, digamos, em 1 ou 2 semanas, independentemente de o aluno ser capaz ou não. Fazer a mesma coisa por meio. Milhão de linhas de código não era importante, e agora estamos voltando um pouco ao ponto de partida, porque estamos vendo que o Angular está simplificando as coisas de maneiras que o tornam mais acessível e fácil de usar. Angular é o Keanu Reeves dos frameworks. Teve um começo incrível. Um meio interessante e lento. Então, de repente, tudo fica empolgante novamente. O início de uma nova era para o Angular. É assim que eu vejo o ecossistema JavaScript no geral. Tem sido um lugar muito volátil, com novos frameworks surgindo a cada 2 meses. Havia um meme dizendo, nossa, estou em coma há 2 minutos, mal posso esperar para experimentar o novo framework JavaScript, o que não é mais o caso. Veja bem, existem alguns frameworks que se tornaram um padrão de fato para a construção de interfaces web, e minha mentalidade também mudou um pouco desde a última entrevista, desde que lançamos a versão 17. Agora, eu vejo o Angular voltando com a versão 17. Quero dizer, tivemos a transmissão ao vivo mais bem-sucedida. Tenho alguns podcasts por semana. As pessoas estão empolgadas com o Angular. Com o que estamos construindo é o que está acontecendo com a convergência do Angular. Parece que ele renasceu como uma espécie de
Redenção das cinzas, isso é muito empolgante. É realmente empolgante fazer parte disso. Eu sempre quis que o Angular fosse autossustentável e temia. wanted Angular to be self-sustaining or sustainable, and I feared that Que, em muitos momentos, so many moments amanhã fosse o último dia do Angular. Pelo menos era assim que last day of Angular, at least that's muitos de nós nos sentíamos. E agora, olhando para a equipe e vendo que the team and seeing that coisas estão indo bem, a equipe está lançando novas versões, trabalhando em Projetos incríveis, e a comunidade está empolgada com o que está acontecendo. As pessoas continuam. acreditando no Angular e investindo na construção de aplicações com ele. É ótimo ver isso. Deixar a equipe do Angular foi como deixar minha família. Uma das coisas mais difíceis que já fiz. Por muito tempo, não. Olhei para trás porque era doloroso. Era doloroso olhar para trás e sentir que, de alguma forma, eu havia abandonado algumas pessoas. Agora, olhando para trás, Now, it's é incrível e super gratificante ver que, Angular encontrou uma nova direção de maneiras que eu jamais teria previsto. eles mantiveram, acho que eles reencontraram a paixão e o que a Angular buscava originalmente they've refound their, eu não poderia estar mais feliz. and like I couldn't be happier.